Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Yahweh seja com cada um que aqui está essa manhã e com aquelas pessoas que vão assistir a esse conteúdo, né? A esse ensino através dos nossos canais de comunicação do Instituto ID Prover. Hoje nós vamos falar sobre a porta estreita, que é o intuito do nosso ensino e aquilo que Deus reservou para nós no dia de hoje. Bem, na aula de sexta-feira, no ensino de sexta-feira, né, porque o intuito da reunião missionária é que a gente troque a vivência, troque experiências e aprenda por meio da palavra. Na aula de sexta-feira, a gente viveu um momento muito especial que foi a gente aprender o processo do crescimento da fé. Logo essa aula, esse material vai estar disponível, quem não assistiu também pode pesquisar nas nossas plataformas e assistir, né, a esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre decisões da vida, a porta estreita, que se encontra no livro de Mateus 7, de 13 a 14. Para que a gente dê início a esse ensino e a gente compreenda a importância do estudo, vou fazer uma leitura inicial em Mateus 19, 16. O jovem rico. Talvez muitos já tiveram escutado essa palavra, né? Esse ensinamento de Jesus Cristo. E neste momento, o objetivo é a gente trazer para esse entendimento da porta estreita. Mateus 19, 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Se a gente decorrer nas escrituras, nos evangelhos, a gente vai perceber que essa pergunta não foi feita só nesse momento. Em várias outras etapas, muitas pessoas confrontaram o Messias conforme esta questão. O que era para ser feito para alcançar a vida eterna? Em outros momentos, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos a mesma questão ali, quando vem o dia de Pentecostes, as pessoas perguntando para Pedro o que eles iam fazer para alcançar a vida eterna. Ou seja, esse ensino ele é muito importante para nossas vidas, para a gente compreender o caminho que a gente deve fazer para alcançar a vida eterna. Muitos acreditam que não podem ou não precisam fazer nada para conseguir a vida eterna. Porque este é o ensinamento que foi multiplicado após anos, gerações, e as pessoas acreditam que não precisam fazer nada. Que Yahshua, que o Messias, ele já fez tudo e a gente pode viver uma vida deslumbrada em prazeres, vontades, né, e desejos deste mundo. Perfeito? Só que, diante desse ensinamento, a gente vai perceber que isso não é bem a verdade. Na verdade, o que Messias fez já está feito e consumado. E eu e você, nada podemos fazer a este respeito. Ele morreu por nossos pecados, por nossas iniquidades, e abriu o caminho para a vida eterna, e nos reconciliou com o Pai eterno. Agora, você precisa ir em busca da vida eterna, escolhendo entre dois caminhos: a porta larga, que é o mundo, a gente vai entender sobre isso, e a porta estreita, que é o reino dos céus. Agora fica uma pergunta para nós: qual o caminho que você tem escolhido? Né? Porque às vezes a gente acredita que está na porta estreita, só que as circunstâncias da vida vai revelar
se verdadeiramente você está na porta estreita ou você está na porta larga. É por isso que o intuito deste ensino não é condenar ninguém através do ensinamento, mas sim te dar a oportunidade que você faça um exame de consciência e busque compreender qual dos dois caminhos você tem escolhido ultimamente para a sua vida. Portanto, boa reunião missionária a todos que estão aqui e a todos que vão assistir a esse vídeo em outro momento, e que eu estou esperançoso que a gente possa encontrar as respostas, que você encontre as suas respostas e que a gente seja edificado pela palavra do Eterno. Bem, comportamentos contrários e que impedem a entrada pela porta estreita. Quando a gente olha essa imagem, ela já dá para nós um sentido que a porta realmente é estreita. E as extremidades dessa porta, ou seja, mostram uma escuridão. E a luz ela só sai por um caminho. É muito simbólico essa imagem, porque na verdade representa as nossas vidas. Aquilo que a gente está escolhendo, né? E a escuridão que está sobre a nossa volta, que são as coisas do mundo. A primeira questão que eu preciso compreender que a vaidade e o orgulho são comportamentos contrários e impedem a gente a entrar no reino. Pegando o exemplo do jovem rico lá diante do Messias, Mateus 19, 21 e 22 nos ensina. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que o Messias faz aqui? Primeiro, dá uma instrução. Agora, qual que é a devolutiva do jovem? Vamos continuar. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje e de gerações passadas, e acreditamos que até que ele venha, o que pode e que vai acontecer com gerações futuras? Que quando o Messias chama e ele te tira da tua posição, te tira da tua zona de conforto, muitas pessoas se retiram deste caminho triste, entristecido, porque não abandonam os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções, os seus sonhos, né? Seja o que for que esteja te prendendo a esse mundo, certo? E aí você não consegue adentrar a porta estreita. Então a primeira questão é essa. Muitas pessoas gastam o tempo preso a uma realidade de vida ao qual não poderá desfrutar na eternidade. Independentemente do caminho escolhido, nada poderá ser acrescido por ele do outro lado da vida. É nessa hora que muitos descobrem que tudo o que plantou, ele colheu. Sim, os frutos gerados por muitos são vaidade que precede a destruição. É forte essa mensagem. O Senhor, quando eu estava montando esse ensinamento, o Senhor falando ao meu coração, e essa constatação, por exemplo, falou, que duro é essa verdade. Mas é a verdade. A segunda questão é a ganância. O que é a ganância? Muitas pessoas não entendem. E eu precisei trazer um pequeno significado para que a gente tenha uma compreensão melhor sobre esse tema. Vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. Porque as pessoas ligam a ganância somente ao aspecto financeiro e material. Não. Também está envolvido em questão sentimental, emocional, a nossa psique. E olha só, vontade exagerada e, muito das vezes, desejo excessivo. Também é ganância.
Lucas 12:15. Em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Quantas pessoas hoje estão com a vida presa, no sentido literal, porque suas mentes estão presas à ganância? Não conseguem viver a plenitude do que o Senhor tem para a vida por qual motivo? Ganância. Ou pela parte materialista da coisa, ou pela parte sentimental dela. Um dos dois caminhos acabam te aprisionando e você não consegue entrar na porta estreita. A porta larga, que é o mundo, vai para o eterno e há separação com o mundo. Quando você faz uma escolha, viver no reino, você se separa do mundo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui comigo e respondam para si mesmo. Vocês já se separaram do mundo? Sabe por quê, meus irmãos? Você sabe o que significa o casamento? Fidelidade. Fidelidade. Se vocês se casaram com o Eterno, que simboliza a nossa aliança com o Eterno, você não pode ter mais paixões pelo mundo. É uma decisão que cada um de nós temos que tomar. João 5:5. Quem vence a batalha contra o mundo? Esse versículo começa com essa questão. Quem vence a batalha contra o mundo? Mas ele dá a resposta. Ele não deixa a gente sem a resposta. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, você crê que Jesus é o filho de Yahweh? Então você vai vencer, ou já venceu, a batalha contra o mundo. Entrai por meio de Yahusha, que simboliza a porta estreita para a vida eterna. Sua consciência precisa reconhecer o Messias como seu único salvador e mediador entre você e o Pai eterno. Quem que precisa reconhecer? Sua consciência. A sua consciência precisa acender essa luz dentro de si, para que as outras coisas venham tomar forma. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem este caminho. Agora a gente vai entender o que significa isso. A estrada que conduz à destruição é ampla. Perfeito, meus irmãos? A estrada que conduz à destruição é ampla. Qual é essa estrada tão perigosa que conduz as pessoas à destruição? E por que ela é tão ampla? 1 João 2,16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Uma das questões são isso. Eu peguei essa versão porque ela traduz muito claro, não preciso nem explicar. Desejos intensos por prazer físico. Isso nos conduz à destruição. Desejos intensos por tudo que vemos. Ou seja, os nossos olhos nos conduz à destruição. E o orgulho das nossas realizações e bens. Quantos de nós, às vezes, conquistei isso, conquistei aquilo. A primeira coisa que muitas pessoas gostam de falar para os outros são suas conquistas. Não é verdade? Quem gosta de falar das percas?
As pessoas não gostam de falar do que perdeu. As pessoas gostam de falar do que conquistou. Mas quando a gente olha para esse texto, aí devemos dar glória a Deus e falar assim: eu perdi tudo. Como a gente viu no ensino de sexta-feira, e é importante as pessoas verem. Eu perdi tudo. Deixei tudo para trás, como Pedro falou. O que vamos ganhar? E o Senhor vem e traz o intuito da vida eterna. Porque essa é a verdade. É isso que está em jogo. Essa é a questão da vida. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. São ensinamentos maravilhosos que precisamos viver. E não precisa artifícios para buscar um entendimento tão simples aqui, tão direto, tão objetivo. O mundo é a estrada mais perigosa e mortal para aqueles que estão sujeitos aos seus encantos e vaidade. E muitos entregaram sua vida para essa estrada. Com uma única filosofia de vida, de que vale tudo para. E aí você pode completar o seu modo. Vale tudo para, e você complete. Amontoam-se aos montes no final dessa estrada, que os levam para um abismo sem fim. Ou seja, aquelas pessoas que vale tudo para alguma coisa, ser feliz, por exemplo, o que eles encontram no final dessa estrada é o abismo sem fim. É a sua destruição. É isso que a palavra de hoje está nos ensinando. E nós precisamos estar atentos a isso. Na sequência desse versículo, desse estudo, e larga é o quê? A sua porta. Ou seja, como nós vimos, existem muitos artifícios para que nos conduza para este caminho. Agora, se a gente pegar só o contexto, e larga é a sua porta, do que o Messias está falando? Que porta é essa que é larga? O mundo. É claro que, como a gente falou em outros estudos, o Messias ele usava uma construção conforme o povo daquela época vivia. E lá nos muros, nas entradas da cidade de Israel, por exemplo, existia uma porta bem grande que era aberta durante o dia e ficava uma porta bem pequenininha que era aberta durante a noite. Para os viajantes que chegavam fora de hora, fora de curso, deixavam seus animais na parte externa, certo? E eles entravam só com uma mochilinha, olhe lá, às vezes nem dava para entrar, porque eram portas verdadeiramente pequenas, para ele poder atravessar, para ele poder dormir e no outro dia entrar com aquilo que ele trouxe. Então, para as pessoas entenderem esse contexto de porta larga e estreita, ele usou essa simbologia. João 2, segundo João 2,15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Se você fez a escolha certa, você não ama o mundo. Provocar diversos estímulos e impulsos em você, para que o homem se renda aos seus encantos e enganos, lhe recompensando por meio da satisfação. Para continuar o processo de contaminação, o sistema do mundo passa a injetar no homem cada vez mais as toxinas do desejo, prazer e da vontade. Acredito que todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem acesso à internet. E pode perceber que lá o conteúdo, informação, as questões do mundo muito busca nos impulsionar através dos estímulos de desejo, vontade e prazer. Aquela imagem bonita que faz a gente querer comprar algo que de repente a gente nem está precisando. Aquela foto linda
que a gente cria o desejo por comer algo que de repente a gente nem com vontade está de comer, mas só olha aquela foto e automaticamente os seus impulsos, seus estímulos tomam conta de si e o que você faz? Aperta o botão ação, vai lá e compra. Aí depois, o que a pessoa faz? Pega aquilo, se for objeto, acumula lá no guarda-roupa, no armário, seja onde que for, depende do tipo de compra, né? Ou no seu cantinho lá, porque não vai usar. Ah, quando eu precisar. Mas gastou de forma desnecessária, né? Agiu por impulso, foi compulsivo na hora e acabou comprando coisas que não precisa. É um exemplo só. Mas quantos outros não existem no nosso dia a dia, na nossa vida, e que a gente acaba, infelizmente, agindo desta forma? Agora, vamos estudar, vamos compreender um pouco a questão do versículo-chave, que se encontra em Mateus 7, de 13 a 14. Como vocês já conhecem e já sabem a nossa forma de trabalhar aqui, de estar ensinando, eu pego 3 versões para que a gente possa compreender, né, o ensinamento com base nessas 3 versões. E depois a gente faz o entendimento dela. A primeira encontra-se na versão King James 1611. Então, se você está com essa Bíblia aí, da King James 1611, provavelmente você vai estar com esse versículo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Bem, a gente já pode ver que existe 2 caminhos distintos. Existe uma ruptura aqui, de um grupo que segue por um caminho e de um grupo que segue por outro, né? E se a gente olhar matematicamente, um acumula bastante pessoas, e do outro lado são poucos que encontram esse outro caminho. A primeira conclusão, antes de continuar, que eu tenho aqui, e acredito que você tenha também, ou vai adquirir neste momento, é que não é o grupo de pessoas, mas o pouco que está à sua volta que vai encontrar o caminho da porta estreita. Muitas das vezes a gente investe tempo, se desgasta emocionalmente, se desgasta as nossas energias, as nossas forças, querendo fazer que as pessoas entrem pela porta estreita. Mas a palavra do Eterno mesmo declara que não é por força, é pelo Espírito dele. Então a gente precisa ter essa clareza que cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Qual é a missão? Encontrar a porta estreita. E aos outros, o que a gente pode fazer? Simplesmente testemunhar a nossa fé por meio da nossa vida. A outra questão, a outra versão, desculpa, está na Nova Versão Transformadora. Entrem pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos que o encontram. Na segunda, na versão transformadora aqui, a gente pode perceber uma coisa: escolhas, e é um caminho apertado e difícil. Agora vamos ver na tradução na linguagem de hoje. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida. E poucas pessoas encontram este caminho. Olha como é dura essa mensagem, mas ela é maravilhosa, ela é libertadora. Porque se você está
no caminho estreito, você está no lado certo da vida. Se você está no caminho largo e está assistindo essa mensagem, há para você um chamado. Há um momento que você pode romper e mudar a tua vida, não mais querer o caminho largo, e sim buscar a porta estreita. E a gente vai entender isso no decorrer do ensino de hoje. Agora vamos então entrar no estudo. A porta estreita e a porta larga representa para nós dois caminhos. Logo, temos uma escolha. Perfeito? Temos decisões a tomar que vão direcionar a nossa vida. Então vamos compreender esse processo. A primeira parte, entrai pela porta estreita. O que o Messias quis dizer com isso? Ah, é um chamado? O Messias está me chamando? Se a gente olhar, sim, é uma afirmação. Entrai pela porta estreita. Ele está falando para mim e para você. Entre pela porta estreita. Essa expressão refere-se à salvação e à entrada para a vida eterna, para aqueles que creem no Filho. Ou seja, então eu tenho uma decisão para tomar aqui. Entrar pela porta estreita significa reconhecer o Filho como seu Salvador. Perfeito? Em 1 João 5,13, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Iá, para que saibam que têm a vida eterna. Olha como é maravilhoso. Para vocês que creem. Ele não está falando para as pessoas que estão na porta larga. Eles estão falando para aqueles que já encontraram o caminho, a porta estreita, como nós que estamos aqui. Ele não está se referindo ao pecado. Se vocês olharem, a palavra não está se referindo ao pecado. E a gente vai entender isso no decorrer. Relacionamento íntimo com o Pai por meio da fé, expressa no Filho. Entrar pela porta estreita significa relacionamento íntimo com o Pai por meio da fé, expressa no Filho. 1 João 5,11. E este é o testemunho. Iarro nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. O que precisamos compreender aqui? E isso a gente fala muito aqui no Instituto. Não é liderança, é servidão. Não é quem é líder, é quem se colocou para servir. Porque as pessoas criaram uma construção de mundo da porta larga que você tem que obedecer uma hierarquia. Pare e pense. Você tem que servir. Porque a vida eterna está no Filho. Não está em hierarquia, não está em posição, não está em status, não está. A gente tem que ter essa convicção, meus amigos, meus irmãos. Nós somos cooperadores uns com os outros. Apenas isso. O que passa disso é vaidade. O que passa disso é idolatria de si mesmo. E precisamos ter esse cuidado, porque senão a gente pode perder o acesso à porta estreita. Porque a porta estreita, a gente vai entender que ela é uma caminhada. A gente caminha para este lugar. A porta estreita também significa, em outras palavras, entrar para o reino de Yah, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste ao mundo. Aqui já chega numa conclusão. Não tem como inventar. Como alguns dizem, não tem como inventar a roda que ela já foi inventada. Não é assim que muitos dizem. Não tem outro caminho que defina o que é a vida eterna. É isso que a palavra está dizendo aqui, meus irmãos. Não tem outro caminho que define o que é a vida eterna. O que define a vida eterna é isto. João 17,3. Conhecer a ti, ou seja, conhecer o único Pai da tua vida. O Pai soberano, o glorioso, o grandioso, o magnífico, o Rei dos Reis. Isso é o que você tem que fazer na tua vida. Isso é o que você tem que empregar força. Isso é o que você tem que empregar tempo. Conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. E o seu Filho, a quem enviaste ao mundo. Ou seja, conhecer o Cristo glorificado. Conhecer o Cristo ressuscitado, ressurreto. Rei dos reis, e agora está sobre todo e qualquer nome. É isso, meus irmãos. Não é um caminho diferente, não existe outro caminho, porque o outro caminho é largo. E a gente já aprendeu aqui. E eu acredito que a gente não quer esse caminho. Somente a verdadeira luz que veio ao mundo pode romper a consciência do homem enraizado nas trevas, fazendo com que ele rompa os padrões de comportamento destrutivo e construa uma nova realidade de vida por meio dessa nova experiência. Ou seja, Yahweh é espírito. E é preciso que o adoramos em espírito e em verdade. Então você precisa gerar experiências com o seu pai. Porque ele é relacional. E é por isso que ele deixou para nós a sua graça, que é o Espírito. Para que possamos relacionar. A palavra é muito clara, meus irmãos. Bem, continuando, né? Muitos são os desafios que estão à frente do homem que busca pela porta estreita. E o primeiro deles é discernir verdadeiramente o que significa conhecer o Pai Eterno. O único e verdadeiro. E ao seu filho Yahshua, o único mediador entre o Pai e o homem. Portanto, o nosso desafio é discernir. Sabe o que nos falta muitas das vezes? Discernimento. E como a palavra diz que devemos pedir ao Pai aquilo que nos falta, faça esse exercício. Peça ao Pai que lhe dê discernimento. Para que verdadeiramente você possa compreender o que é a porta larga e o que é a porta estreita. Perfeito? João 17,14. E o caminho é difícil. É uma afirmação. E o caminho é difícil. Aí, muitas religiões e denominações colocam um evangelho onde tudo é fácil. Ah, você já chegou aqui? Não, agora você é vencedor. Agora tá tudo resolvido. Tua vida agora tá resolvida. Você chegou aqui? Ô, meu irmão. O homem não é a porta. Guardem isso. Yahshua é a porta. O homem não se pode colocar como porta. Porque ele não é. Perfeito? E o caminho é difícil. Eu lhes dei tua palavra. E o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Você quer ser imitador de Cristo? O mundo vai te odiar. Pela sua forma de viver, pelos seus costumes, pelas suas práticas separadas.
da porta larga. O mundo vai te odiar. Mas você quer uma palavra que revigore? Você quer uma palavra de conforto para tudo isso? Viva como Yahshua viveu. E aquilo que ele diz, traga para o teu coração como verdade. Porque eles não são do mundo. Essa foi uma oração que Yahshua fez pelas nossas vidas. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E Yahshua não foi do mundo. Nós também não podemos ser do mundo. A outra questão está em João 15, 17, 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Ah, você quer ser protegido do maligno? Yahshua já orou pela tua vida. Ele já se antecipou. Ele já orou pela tua vida. O maligno não pode te tocar se você estiver na porta estreita. Ele já orou por você. Vamos continuar? Segundo Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Eita, caminho difícil. É uma escolha. Por que este caminho é tão difícil? Você deve estar se perguntando agora. Vamos buscar essa resposta na palavra, que é melhor, né, do que eu explicar. Segundo Coríntios de 4, 10, 12. Pelo sofrimento... Opa! Você não gosta de sofrer? Não? Não gosta de sofrer? Então vamos entender. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não gostam de sofrer? Eu acho que a partir desse verso aqui você vai querer sofrer todo dia. Vamos entender? Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Estão entendendo? Glória a Deus. É que eu vi umas caras assim toda, né? Glória a Deus. Sim, vivemos sob o constante perigo da morte, porque servimos a Yahshua. Para que a vida de Yahshua se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Sabe o que resulta em vida para vocês? É ser perseguido. Nesse momento aqui, os discípulos, naquela época, eles passavam por perseguições muito intensas. E verdadeiramente a vida deles também estava em risco. Nós vivemos num lugar que, a princípio, nós não temos essa perseguição. Mas em outros países do globo tem essa perseguição. E que a vida deles está em jogo. Mas olha que essa palavra revigora o espírito daqueles que creem. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Yahshua, porque ele vivo está. Você quer ser transformado à imagem e semelhança do Messias? Sofra. Mas que sofrimento? Né? O propósito da tua vida com ele, busca esse propósito nele e sofra o propósito a qual ele te confiou. Sofra o evangelho. Sofra as pessoas te abandonando, te deixando porque você escolheu o caminho do evangelho. Sofra. Sofra não ter mais aquelas amizades que outra hora estavam do teu lado ali te bajulando, alimentando o teu ego, alimentando tua vaidade. Porque Yahshua sabe o que te faz bem e o que não te faz. Então o que não faz, ele tira. Sofra. Mas sofra continuando, escolhendo estar do lado dele.
Precisamos ser moldados, forjados, provados, aperfeiçoados, purificados, remidos, perdoados e amados. Nossa, tanta coisa que Alcha tem que fazer em nós. Pelo Pai e Filho, para que possamos compreender o significado, o que significa ser a manifestação de Alcha na Terra. Se você não entende o caminho que a palavra vai te levar, o caminho que a porta estreita vai te levar, é que você, aceitando a porta estreita, você vai ser preparado como soldado celestial para manifestar Yahshua na Terra. Ou você acha que o dom de cura, por exemplo, não é você fazendo a cura, como muitos acreditam? O dom de ensino é eu que estou aqui ensinando. Não, irmãos. Aqueles que acompanham a minha vida sabem que eu era engenheiro de produção. Eu fui separado do meu ambiente, a qual eu dominava, e o Senhor me separou para ser direcionado pelo Espírito. O Espírito vai me ensinando, vai me dando coisas para pesquisar, e eu vou sendo transformado dia após dia. E é assim que o Senhor quer para as nossas vidas, porque é Ele. Agora, olha uma questão aqui. E poucos são os que o encontram. Poucos são os que encontram esse caminho. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você sabe por que poucos encontram? Porque em primeiro lugar você tem que buscar o reino. Aí as pessoas vão buscar a sua vida em primeiro lugar. Porque o mundo ensinou. Você cresce, estuda, trabalha, cria uma família, não é? Sustenta ela. Aí depois se preocupa com a tua aposentadoria, porque uma hora você vai ficar velho e vai precisar da tua aposentadoria. Não é assim? Mas o caminho que Yahshua ensinou tem essa escadinha? Não. Busquem primeiro o reino. Depois, Mateus 6,15. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu pai não perdoará seus pecados. Depois ele nos ensina que, para viver em comunidade, entre irmãos, entre amigos, nós precisamos ter o hábito do perdão. Hábito. Não é um comportamento ou escolher quem eu vou perdoar. Aqui não está dizendo que você tem que escolher quem perdoar. Você tem que perdoar. É um hábito. Você tem que viver a vida como um hábito de perdoar, seja quem for. Mas perdoar aonde? Da boca para fora? Não, no teu coração, na tua consciência, no teu psique. Outra questão, onde seu tesouro estiver, aí também estará seu coração. Ou seja, se o seu coração está nas coisas materialistas, aqui também nós não estamos ensinando um conceito de você abdicar a mão de tudo, né? Que é a teologia da pobreza, por exemplo, porque o Senhor, na verdade, ele não traz essa condição. Não é você ser pobre, miserável, no sentido literal, né? Porque você vai ter a graça. Não. O Senhor prepara cada um de nós em vários estágios e níveis da sociedade. É o Senhor que dá caminho para nós, para poder alcançar vidas em todos os níveis da sociedade, dos mais humildes até os mais poderosos. Ou você acredita que o Senhor também não age nas esferas de autoridade? O Senhor age em todos os lugares. Porque como a palavra descreve, é Ele que determina a posição de cada ser humano na Terra. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,24. Vocês não podem servir ao Pai, a Deus e ao dinheiro. Por quê? Pois odiará um e amará outro. Se dedicará a um e desprezará a outro. Se você tem uma vida onde o dinheiro ainda movimenta você, você não vai conseguir viver o teu propósito pleno diante do Eterno. É isso que ele está dizendo aqui. É por isso que a porta é estreita mesmo. Por isso que o caminho é apertadinho mesmo. Porque são decisões todos os dias, são decisões a cada momento. Encontrar a porta estreita, a vida eterna, deveria ser o desejo de
todos. Mas sabemos que não é assim. Cada um de nós foi dado o direito de escolher. Ou viver essa vida, ou renunciar a ela para viver a vida vindoura, que é eterna. Perfeito? Devemos renunciar a essa vida e viver a vida vindoura, que é a eterna. Porque se você não renunciar a esta vida, os prazeres da carne, os impulsos da carne, eles vão estar ativos dentro de você. E você não vai conseguir viver a vida eterna a partir do aqui e agora. Bem, agora então a gente chega a alguns pontos de decisões conflitantes. A primeira coisa que eu preciso entender compreender é que temos escolhas. Dois caminhos, duas portas, então tenho escolhas. 1 João 5, 12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Primeira questão, a escolha está diante de você e de mim. A segunda questão, tomada de decisão. Lucas 9, 23 e 24. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Essa tradução na linguagem de hoje. Acho que isso aqui acho que a tradução é na linguagem internacional, tá? Ou seja, se nós não escolhermos o caminho certo, nós vamos sempre, as nossas tomadas de decisão vai estar de acordo com os nossos interesses. Depois, decisões temporais e eternas. Em outros momentos, em outros estudos, eu vou trazer um pouco mais detalhado o que é cada um deles. Mas o intuito daqui é só a gente entender sobre a porta, então eu estou trazendo o contexto só para a gente entender o caminho. Decisões temporais e decisões eternas. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, se você está tentado para as coisas que você vê, se você vive a vida através do mundo físico, você não vai conseguir enxergar a porta estreita. Você não vai conseguir colocar a tua vida sobre o que é eterno. Porque o que é do eterno é invisível nesse plano, nessa terra. Como é maravilhoso. Por isso que o Senhor diz que Ele escondeu a eternidade dentro de nós. Diante disso, o que devemos fazer? Então vamos ver, de forma breve, alguns comportamentos que nós devemos praticar para que a gente verdadeiramente encontre a porta e permaneça nela. Aqueles que já encontraram, glória a Deus. Mas quantos que precisam ainda encontrar essa porta? Né? Vamos entender então alguns comportamentos. Primeiro, vida de arrependimento. Vida de arrependimento. Ah, mas espera aí, o arrependimento não é uma vez só? Não. Quando você passa a servir, quando você passa a compreender, quando você entende a porta estreita, você entende que o arrependimento ele é praticamente diário. Ele precisa fazer parte do teu hábito de vida também. Ele precisa fazer parte do seu estilo de vida também. E você precisa ter um propósito de vida. Qual? Arrepender sempre. Atos 2:38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aqui era um público, era um povo que estava na porta larga,
foi ministrada a palavra e eles perguntaram: o que faremos nós? Aí Pedro deu a receita. Então, para aqueles que estão na parte larga no mundo, esta é a receita. Você deve se arrepender. É o primeiro caminho. E agora, para aqueles que já estão no caminho da porta estreita? Mateus 3,8. João Batista nos ensinou. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. João Batista ele era firme na palavra, na colocação. Então você quer mostrar que você se arrependeu? Prove com suas ações. A conversa com o Pai Eterno começa com arrependimento e termina com o amor do Pai e do Filho por cada um de nós, seus filhos amados. Você quer começar a conversar com o Eterno de forma verdadeira, genuína, não fingida? Comece pelo arrependimento. Vida em santidade. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, o nosso estilo de vida precisa revelar uma vida em santidade. O nosso estilo de vida precisa revelar uma vida em santidade. Essa é a verdade. Porque se a gente for vasculhar nas Escrituras, vamos encontrar outro texto bíblico que diz o seguinte, que relata que sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, a nossa maneira de viver também tem que ser em santidade. Por quê? Ela já responde, a palavra responde. Porque o Eterno é santo. Nós também devemos ser santos. A consciência do homem precisa ser transformada. O novo nascimento, logo, a manifestação desse novo caráter será manifestado na sua maneira de viver. E depois da santidade acabou? Não. Precisamos crer no Messias. Logo, uma vida crendo no Messias. Na sua vida terrena, morte, ressurreição, crucificação, a sua glória. Nós precisamos ter isso na nossa consciência como um memorial. Porque daí você vai construir uma adoração genuína. Você precisa ter isso na tua consciência. Entender que verdadeiramente ele veio, ele pisou aqui, ele morreu por mim e por você. Em 1 João 2, de 1 a 3, ele traz essa questão. Ele fala que Yahshua, ele é o nosso advogado e que defende a nossa causa diante do Pai. Depois, na sequência, você depois lê, tá, em 1 João 2, de 1 a 3, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Sabe o que essa palavra traduz para mim e para você de uma forma bem clara e objetiva? Todos os pecadores que a gente conhece, que estão no mundo, todas as pessoas que escolheram a porta larga, ele já morreu por nós. Então a questão aqui não é o teu pecado, não é o pecado do mundo. Aquela pessoa que está tirando uma vida agora em algum lugar, o Senhor já o perdoou. Já perdoou esse pecado dele. Então a questão não é o pecado. A questão é você reconhecer o que Yahshua fez pela tua vida, se arrepender desses atos e permitir ser transformado por ele. Essa é a questão. Crer, em outras palavras, é viver como ele viveu, ter atitudes semelhantes e uma vida em retidão, com integridade, lealdade e fidelidade ao Pai e ao Filho, sendo manifestado por suas ações na vida da comunidade. Ou seja,
Não adianta você chegar diante do Pai e falar, eu sou santo. Você está lá em oração. Eu sou santo, eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou, Pai, eu sou tudo isso. Mas diante da sociedade você se mostra totalmente contrário. É diante das pessoas que você vai verdadeiramente manifestar o teu secreto com teu pai, com teu filho, com o filho. A tua transformação é no secreto que você constrói, mas é em público que você demonstra. Vida crendo que o pai te ama. Às vezes o inimigo, ou às vezes a tua consciência vai fazer de tudo para te colocar contra o pai eterno. Mas você precisa entender que o pai te ama. Em 1 João 2,5, mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Ou seja, se você permitir que Deus derrame o seu amor sobre você, você vai estar se aperfeiçoando. E você vai estar amando mais as outras pessoas. Obedecer é retribuir o amor do Pai e do Filho em sua vida. E neste processo, o amor gerado nele o aperfeiçoará para amar as outras pessoas. Vida no Espírito da verdade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Você tem uma responsabilidade com o teu corpo. Você, a partir do momento que entra pela porta estreita, passa a ser templo do Espírito de Deus. Não é estrutura, as pessoas confundem uma coisa com outra. Né? As estruturas, as igrejas, religiões, as denominações. É você que é templo, não é estrutura. Esse espaço físico que aqui estamos, o Instituto de Prover, a denominação Instituto de Prover, é só um ponto de localização. Mas não é a estrutura, o lugar que é o templo. Somos nós que o servimos. Perfeito? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estará selado para o dia da redenção. Ou seja, Efésios 4:30 nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito. E entender que nós estamos selados para o dia da redenção. Ou seja, selado. Antigamente, os jovens hoje não têm isso, né? Mas antigamente o correio levava a carta de um lado para o outro do mundo. E existia um selo. E esse selo até direcionava nações, né, regiões. Ou seja, e ali mostrava, né, que a pessoa estava selada. Os reis antigos, para mandar uma ordem para um lado, colocava ali o seu selo real. Então o Senhor nos selou para o dia da redenção. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as nossas áreas da nossa vida. Gálatas 5:25. Ou seja, não é mais você que está no comando da tua vida. É o Espírito da verdade. Você precisa entender isso. Se a gente pegar aqui um controle de uma televisão, você vai conseguir direcionar canais. Você vai conseguir fazer escolhas por filmes, seja o que for, séries, né? Você vai escolher coisas boas e coisas ruins. Mas quando você guarda o controle da tua vida e entrega na mão do Senhor, quem vai conduzir? É o Espírito da verdade. Ele que vai direcionar, ele que vai corrigir todas as áreas da tua vida para te direcionar pelo caminho da porta estreita. Agora guarda isso daqui que eu vou trazer para nós. Vida no Espírito de Yahweh. Acredito que deveria ser o desejo de todos que dizem estar no Senhor. Mas vejo que muitos fogem desse relacionamento. Assim como ocorreu no Monte Sinai, onde denomino como a síndrome do Monte Sinai. Onde o povo, com medo,
escolheu um líder para representá-lo diante do Eterno. Ou seja, você está transferindo a tua responsabilidade da tua vida para outra pessoa. E pode ser que por causa dessa transferência você perca a tua salvação. Outra questão. Mas para aqueles que buscam viver por meio do Espírito, acredito que temos algo em comum. Estamos sempre em prontidão para ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui. Eu acredito que isso eu posso compartilhar em comum com muitos que aqui estão. Porque estão com o Espírito vivificado diante do Eterno para dizer: eis-me aqui. Seja para qual for a missão, envia-me, Senhor. Porque esses são os verdadeiros adoradores. E por fim, desenvolver as raízes divinas, ou seja, o caráter de Cristo. Agora a gente está chegando no final, mas é uma parte importante também. São alguns princípios ou algumas características que a gente tem que viver e demonstrar que é importante para nós também. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João 2,6. A primeira coisa que você tem que ter na tua vida e no teu coração. Você afirma que permanece em Yahshua? Então você deve viver como ele viveu. A porta estreita tem como principal objetivo remover as raízes malignas. Portanto, não se pode dizer que alcançou a eternidade com a mesma roupa. Ou melhor, sendo o velho homem. Lobo na pele de cordeiro. Segunda questão. A manifestação de Cristo tem que ocorrer naqueles que adentraram a porta estreita. A nova criatura passa a ser luz para aqueles que ainda estão na escuridão. E você passa a discipular, ensinar o caminho e a viver por meio deste relacionamento com o Mestre, pois ele vivo está. Para lhe ajudar a responder suas dúvidas e ao longo deste caminho, estreito, porém seguro e eterno. Agora guarda no seu coração essas características que nós precisamos desenvolver se ainda não estiver desenvolvidas, e a gente vai finalizando a nossa aula. Primeiro, perdão. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amor. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João 15:35. Gratidão. E quando fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando ele graças ao Deus Pai. Colossenses 3:17. Humildade. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Filipenses 2:3. E alguns ensinamentos, então, para a finalização. A vida eterna deve ser conquistada dia a dia. Nós vimos aqui que nós precisamos conquistá-la dia a dia. Não negligencie isso, pois o resultado das suas escolhas definirá a sua morada eterna. A porta estreita é um processo pelo qual todos são submetidos a passar por ela. Não existe atalho. Não existe atalho. Se pessoas chegarem para vocês trazendo atalhos, tome cuidado, porque não existe atalho. Para concluir, Mateus 7, 13, 14. Eu vou trazer só a segunda parte. Mas a porta para a vida eterna
mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Eu queria finalizar com essa mensagem e que nós possamos fazer agora uma oração. Cada um elevando os seus pensamentos, o seu coração, a sua consciência ao Pai, pedindo a Ele que nos dê graça para que a gente verdadeiramente adentre essa porta sem duvidar, sem retorno para trás. E entendendo que o caminho é difícil, sim, mas que nós vamos perseverar e nós não vamos desistir. E por fim, que se é poucos que vão encontrar esse caminho, que nós possamos encontrar esse caminho. Que nós sejamos um desses que vão encontrar este caminho. Para a glória do Pai Eterno. Em nome de Yahshua. Pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, um minutinho só, em oração, em verdade, para que a gente possa finalizar esse ensino de hoje. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar. Pai Eterno, em nome de Yahshua, colocamos diante de Ti essas petições. Cada um aqui, Pai, está entregando a sua petição. Aqueles que estão em casa irão entregar as suas petições, Senhor. Diante desse ensino, diante desse estudo. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor escute cada voz, cada petição entregue diante de Ti, Senhor. E que o Senhor devolva em respostas por meio do Teu Espírito, Senhor, a estes corações. Que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los pelo caminho da porta estreita, mesmo sendo difícil, que eles aceitem esta condição de separação, de superação, e sejam determinados, Pai, a viver por meio da Tua vontade. E a promessa que o Senhor nos deu, que é a vida eterna, esteja enraizado em nossos corações, para a glória do Pai Eterno no dia da redenção. Em nome de Yahshua, pelo poder e operar do Espírito Santo, entregamos a Ti esta mensagem, esta petição, essas palavras, Senhor. Que sejamos libertos para a glória do Pai Eterno. Amém. Amém. Meus irmãos, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, aqueles que estarão reunidos em casa, através da nossa plataforma, né, no canal do YouTube, em outras plataformas de ensino, que possamos ser revigorados e transformados por esta palavra. Amém? Obrigado a todos e que Yahshua acompanhe cada um para as suas casas. Amém? Deus abençoe.